O quê? Gravar você Gravar falando. você falando. Mas eu não assinei nada de direitos Pois de é, Gravar agora imagem. já você. era. Eu Entrou não, na tela. eu não permito. Sessão de imagem não assinar nenhum contrato. Vai botar isso Pois onde? é, pois é, mas é assim mesmo. Como está ainda no início, o pessoal vai É, perdoar a gente. é. Depois apaga. Aí. Depois apaga. Então, os alvos emocionais seria estimular a irritação e melindre pessoal, coisa que ninguém tem, né? Isso é difícil, ficar melindrado, irritado por qualquer coisa. Fomentar o ciúme, a fofoca, olha aí, a fofoca destrutiva. Aquela pessoa ali, aquele negócio daquele passe ali, não sei não. Alimentar a indignação, julgamento severo, né? Rigidez do pensamento, aquelas coisas que a gente tem dentro da gente. Isso tudo tem dentro da gente, né? Sim, E aí provocar um atrito institucional, que é disputa por cargo, função, aquela pessoa, vamos dizer que ela tem algum. Tem um livro interessante que ele tinha um problema que ele tinha identificado. A pessoa, eu tenho um problema com poder. Eu tenho uma ânsia de poder danada. Eu vou para a igreja, porque lá na igreja eu vou me curar, enfim. Aí ele foi para a igreja e virou um cardeal. Aí você, ué, mas ali você buscou poder também na igreja, ou seja, o cara só mudou de local. Então não adianta dizer, você pode estar na igreja, não sei o quê, qualquer lugar, independente daquilo, por exemplo, você pode estar na casa espírita, se você tem dentro de você uma ânsia de poder, você vai colocar ali uma disputa por cargo, por função, criar um conflito, né? Eu quero a vaga daquela pessoa ali que está dirigindo, né? Porque eu sou mais preparado e tal, enfim, é a disputa por poder e desestabilizar a união fraterna da equipe, né, do grupo da casa. Então, tudo isso aqui que a gente viu são as brechas morais dos próprios trabalhadores, aonde esse grupo tenta se infiltrar na surdina para atrapalhar o trabalho da casa. Alguém quer falar alguma coisa a mais? Eu vou passar para o próximo. Aqui. Então, as brechas morais qual seria o mito da invasão e as causas da vulnerabilidade, né? Os obsessores não retiram ninguém do caminho do bem, eles apenas aproveitam aqueles deslizes. Como se diz, só coloca, como é que fala? Lenha na fogueira. Colocar lenha na fogueira, Ou exatamente. fogo no parquinho. Colocar Ou fogo no combustível, parquinho. Ou com- fogo no parquinho. é, colocar querosene na fogueira, comburente, né? A fogueira já está lá acesa, só bota um querosenezinho ali, e aí, enfim. Ou É, está acesa, mas ele deixa propositalmente o querosene ou o álcool e o fósforo um perto do outro e perto do lugar onde ele quer botar fogo. também. Aí vai lá e diz pro cara, bota na cabeça dele, vai lá, rapaz, olha aí. Você não É, está você não está satisfeito com isso? Por que que você não faz logo isso? Resolve esse vamos lá, problema. a gente pode ser muito mais do que isso, né? É, você passou a página aí sem ler a outra. Eu passei, peraí, é porque cliquei sem querer. assim é. Festas E morais. aí vai encontrar o livre-arbítrio de cada um de nós. Exatamente. Aí a gente está estudando e já está sabendo, então, o modo que se atua, né, para todo mundo ficar vigilante, de que eles não retiram ninguém do caminho, só aproveita aquilo que você tem de, sabendo ou não, não sabendo, né? Às vezes eles sabem mais do que a gente, né? Nossa, eu nem sabia que eu tinha isso aqui, olha só, né? Aí você se acha, se encontra e se conhece melhor, e você tem o livre-arbítrio, ou seja, os mensageiros da luz, que a gente pensa, poxa, mas eles estão fazendo isso, e cadê a proteção da casa, né? Cadê o protetor? Cadê a parte do bem? Por que que permite? Por que que isso é permitido, né? Então, os mensageiros da luz, eles não violam a vontade do trabalhador.
mas eles também sugerem muitas vezes em forma de comunicação, né, em estímulo o tempo todo, que está ali, olha, fazer o bem e tal, se manter vigilante, orar e vigiar, é o famoso orar e vigiar, né? Mas como a gente é sempre falho, fraco, né? Assim, a gente abre brechas, né? Então, eles é que abrem brechas, nós apenas aproveitamos os descuidos dos ilustres seguidores de Jesus. No livro ele até, acho que não está aqui, mas no livro eu falei isso, que eles permitem, porque até é uma forma assim de. Para a gente é ruim, é muito ruim, né? Mas é uma forma de nos testar também, né? Que aquilo que não é perfeito vai ser testado até se tornar perfeito, né? Infelizmente, a forma de se tornar perfeito é se testando, como forjado na forja, na forja da lenha, né? Os espíritos puros são forjados, eles não são. Ali não faz uma prova de doutorado e ganha uma nota. Opa, agora eu sou um espírito puro, eu tirei nota 10. Não é assim, eles são forjados na prática, que é o que a gente Exatamente. está vendo, né? Aqui, Uhum. os ataques, e aí você como é que se... Mas então, alguns pedagogos falam do erro e acerto. A gente aprende É, errando e acertando, errando. é, E não se sentir melindrado com isso, nem, né, diminuído, que aí a gente vai na experiência. É por aí mesmo. a gente Pavlov, acaba. Oi. não foi Pavlov que teve o negócio do cachorro que ele. Foi. Não. Reflexo condicional. Ele faz você ser, não fez igual o que ele Isso. queria, ele vai, puf. Aí você diz, "Ih, ei", aí vai, faz de novo, puf, até fazer do jeito que ele quer. Tá, Aí a gente treinava os ratinhos. Eu trabalhava com é, ratinho aí para lá para tocar aí, errava e treinava de novo, tadinho de é. ratinho. Não chega, não deixa de ser algum nível, em algum nível isso, né? Erro e acerto, e aí você vai, errou, acertou, errou, acertou. Aí toma um choquinho, aí aprende de novo, opa, aqui não Aqui não bota o dedo posso. na tomada, que vai tomar choque. Aí você bota o É o dedo. macaco que no final não quer nem chegar perto da banana. Meu Deus, Né? coitado do bicho. De tanto tomar água, tomar banho, ó, não vai lá não. Ô, Tarcílio, eu não sei, mudando um pouquinho rapidinho, Rodrigo. Eu estava já começando os bonobos aqui na cidade. Eu peguei um vídeo que depois não encontrei mais. O Rio Congo, né, separou os chimpanzés dos bonobos, que é o ligado a mais ao homem, né? More, more humanos, né? O bonobo é o more humanos. E disse que um lado do rio era vegetariano. Quem estava lá, bonobos. O outro lado do rio, norte, estava chimpanzés com gorilas. Aí você tinha o chimpanzé mais, entre aspas, masculinizado, vamos dizer assim, e os bonobos é mais feminizados. A mulher tem preferência, né? Tem muito mais valor e comanda, né, os bonobos, e os chimpanzés não, quem governa, nós pegamos isso, mas o desenho estava assim separando. Eu gravei mais essa. Característica, né? Segue aí, Rô. Então, só para terminar esse slide, como já foi dito, as causas da vulnerabilidade, né? Que estava acontecendo na casa onde eles iam atuar, no pessimismo, na irritação, cultivados diante de dificuldades, seja econômicas ou sociais, a falta de oração, né, a importância, né, da oração, que é um remédio, uma conexão com o alto, né, uma forma de você elevar o seu padrão vibratório mental. Então, eles iriam atuar isso também é uma vulnerabilidade, o abandono da conexão espiritual, rompe aquela proteção natural que existe
e a sintonia, ou seja, a entrada na faixa mental autoriza a influência deles, né? Você cai, sua sintonia vibratória se irritou, e aí já entra na faixa vibratória e aí permite esse tipo de influência. A famosa estação de rádio, né? FM e AM, que você cai um pouquinho mais, vibra um pouquinho mais baixo, e aí começa a sintonizar com o que não deveria. Deixa eu ver aqui o próximo slide. E aí existe aqui, então, aí uma certa, vamos dizer, uma permissão superior, né? Qual seria a visão dessa permissão superior, da visão mais iluminada, né? Seria um teste de fé. Essa entrada das trevas, muitas vezes, ela é permitida como uma ferramenta de ensino, ou seja, pedagógica. Ela testa a vigilância e a maturidade de cada um, de cada indivíduo e da casa em si, os trabalhadores, né? Além disso, tem o respeito à vontade, ao arbítrio de cada um. Os mentores não violam a vontade de cada um. Se quis se ligar ali, aceitou, sintonia, aceitou, enfim. Ninguém vai chegar ali, romper ou causar algum estardalhaço, vamos dizer assim, né? Eles respeitam a vontade de cada um e a proteção depende da sintonia de cada indivíduo. Opa, como, como vimos lá, oração, mudar o padrão vibratório, enfim, é o esforço de cada um, né? De se manter, vamos dizer ali, 24 horas vibrando positivamente, se é que isso é possível, né? Mas seria mais ou menos isso, né? Manter uma sintonia moral, vibratória, enfim, pensamento, sentimento, emoção, ação, tudo, né? O tempo É o todo. famoso antes, durante e depois, né, Antes, Rodrigo? durante e depois. O antes é o seguinte, o antes eu escorreguei por conta daquele slide que você colocou anteriormente, né? O slide anterior mostra por que que a gente escorrega. Porque a gente olha e diz assim, eu já fiz não sei quantas desobsessões, eu já estou há 12 anos assistindo palestra, tomo passe 3 vezes ou 4 por semana, e não sei mais o quê, e isso me aconteceu. Eu devo ser o patinho feio, pô. Me abandonaram, não tenho protetor, meu protetor não existe, me deixa passar por tudo isso. Então, e aí vem o durante. O durante é esse sofrimento que a pessoa passa porque fraquejou no antes, né? Então ela vai apanhar, 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 e enquanto ela não fizer essa reflexão interna para que ela saia daquilo para depois, né? A gente vai, infelizmente, e acontece no nosso dia a dia, a gente se desequilibra do nada, né? A gente está em casa muito bem, de repente é como se acontecesse uma onda gigante, um tsunami que faz todo mundo discutir, que faz todo mundo perder a razão, né? E aí você fica depois sofrendo as consequências. Teu organismo começa a mostrar que aquilo te fez mal, né? E aí você tem que começar a ver onde é que eu errei, o que que eu posso fazer, né? E essa fase de transição do durante para o depois, ela talvez seja a mais difícil de ser superada, né? Porque é como você falou ainda há pouco. Poucas vezes a gente vai acreditar que tem forças para sair disso daí, né? A gente vai muitas vezes sucumbir por conta dos nossos próprios erros, né? Não sei se alguém pensa diferente aí. Fátima, Dona Angelina, Dona Alda. Por aí mesmo, Tacílio. Só que tudo isso é um desafio de todos os dias. É. Eu não acredito em sucumbir, não. Eu acredito assim, é sempre aquela história. Não, não tem a cruz mais pesada do que aquilo que você pode carregar. Se veio um teste, é porque provavelmente você estava preparado para ele.
E aí você pode falhar, até pode, mas assim, aquela coisa, faltou um pouco mais de força, de Mas eu acho que o vontade. seu pai quis dizer isso do sucumbir. Eu me senti assim quando eu passei pelos meus problemas. Aí depois eu vi que eu só tinha um caminho. Me erguer de novo, porque era comigo. Os mentores só iam me ajudar se eu me erguesse novamente, entendeu? É, Mas aí vem assim o questionamento, a revolta, você fica imbuído no tudo isso que o Otacílio colocou aí. Aí você tem que. Aí eu acho que isso é sucumbir em um momento, você se perde, assim, mas eu só tenho um caminho agora, eu tenho que, sabe, erguer a cabeça e ir em frente, sabe? Porque E quanto mais tempo você leva para perceber isso, mais você vai sofrer, mais vai se exatamente, afundar. exato, é Fala isso. É isso. Por isso que eu Oi, digo que é um é. desafio. né? Não, eu acho assim, a gente vai, desculpa, a gente vai errar. A gente está no princípio de um caminho aí que a gente não sabe nem qual é o tamanho do caminho, né? Então, assim, a gente vai errar algumas vezes, a gente tem que adquirir consciência de que a gente ainda vai errar outras vezes. Agora, tentar, pô, errei, fiz de novo, meu Deus do céu, é difícil. Eu sou difícil. Então, meu Deus, me ajuda. Mas assim, a gente vai errar. A gente acha, não sei se eu estou com razão. Com a razão não, mas não sei se o caminho é esse. Mas assim, se nós somos seres que vamos existir por ser, a gente, nosso espírito, sei lá, quanto tempo, né? Que a nossa noção de tempo aqui na Terra é diferente. Mas é o princípio da caminhada. Agora que a gente resolveu tomar consciência, passamos sei lá quantos anos aí, sem consciência, fazendo o que dava na cabeça e sem consciência de nada. Se a gente está no caminho agora, é igual quando a criança aprende a caminhar. Um dia a gente caiu pra caramba, hoje a gente até ainda cai menos, mas cai. Perdeu a humildade, né? De admitir. Então, continuando, é, do lado, como tem o lado da luz, né, que respeita, vamos dizer assim, e a aposta da sombra, que é a aposta na reprovação, ou seja, enquanto a luz aguarda a aprovação, os obsessores investem no fracasso moral, na queda daqueles que eles estão influenciando e o aproveitamento do caos. Utilizam as crises externas, às vezes econômicas, sociais, enfim, familiar, para desviar o foco da oração e da vigilância. Isso mesmo. E o propósito do embate, eu acho que nem se chamaria muito de embate aqui, mas embate, né? Se a gente parar para ver, não existe embate entre o bem e o mal, né? A gente não está em conflito. A gente, existe o conflito, existe. Mas se você parar para ver, não é uma luta, não é uma briga, vamos dizer assim. Não é como se tivesse, eu tenho isso, então vou ficar brigando comigo mesmo para. Vamos dizer, eu sou irritado, eu vou ficar brigando comigo mesmo para não me irritar. Não é por aí, você não vai, não é um conflito, né? E aí, o propósito do embate é do mal tirar o bem, quer dizer, do mal sempre sai o bem, que você, como falou, agora estou mais desperto, enfim, agora eu me conheço mais, eu caí e aprendi com isso, né? Enfim. E a entrada é permitida porque servirá de teste para muitos. Então, esse é o motivo da, enfim, do embate, né? Vai criar aquele conflito, aquele oposto, vamos dizer assim, aquela dualidade, aquela conflito dos opostos que a pessoa vai observar. Nossa, isso aqui às vezes a pessoa não nota, por exemplo, nossa, eu não sabia que eu era irritadinho. Eu me irrito à toa, não sabia. Agora eu vou prestar atenção nisso para me irritar menos, né? Não me irritar toda hora. Então você vai acabar servindo de teste de melhoria, de aprimoramento pessoal, vamos dizer assim. Deixa eu passar o Isso. próximo.
E aí então saem as lições, esse acho que é o último slide, que são as lições para o trabalhador da casa. Como a gente já falou, uma delas é a vigilância e a oração. A única defesa absoluta contra a marcha hipnótica, chama de marcha hipnótica, né? É aquele pessoal que está lá escravizado, né? A turba, né? Que aparece Mas lá. é como a gente comentou, né, Rodrigo? Essa marcha hipnótica, ela leva algum tempo para acontecer. Ou, vamos dizer assim, o pelotão que engrossa a marcha hipnótica, ele vai aumentando à medida que eles são bem-sucedidos na situação que eles estavam explorando. Começa com um, começa com dois, começa com três, se concentra naqueles três para eles serem exemplo de como eles conseguiram, porque assim, é uma reunião que tem, né, periódica de avaliação. Então, se cons- conseguiu vitória com três, eles vão sentar e avaliar de assim, o que que nós fizemos com esses três que conseguiram estar no nosso domínio. Então vai ter um relatório dizendo, ó, esse aqui, ó, nós aproveitamos o egoísmo dele, ó, esse aqui foi a vaidade, esse aqui, ele era pavio curto, então a gente aproveitou que ele briga com, era mais fácil de brigar com todo mundo, instigamos ele para brigar com todo mundo na casa. E aí essa foi a brecha que a gente aproveitou. Ó, esse aqui, ó, não tomava banho, ó, esse aqui fumava demais fora do centro. Então a gente aproveitou que esse cara fumava demais, fez ele chegar no centro fedendo a cigarro, que era para o pessoal do mediúnico dizer para ele, pô, cara, toma jeito, você fuma demais. Você chega aqui para dar passe, sua roupa está cheirando a cigarro ou bebida, né? Enfim, eles vão pegando e fazendo com que eles conquistem pessoas, até que um dia, né? Essa marcha hipnótica, né, que está sendo mencionada aqui, o grupo é grande e começa a dar um trabalho danado na casa, porque para recuperar esse pessoal, imagine o mediúnico de uma casa com 50% dos médios dentro dessa marcha hipnótica aí. Como é que você tira 50% de médios e o médium não vai, inclusive, talvez a maioria deles não aceite que está Não, naquela não sei. condição. É. Você vai chegar, vai conversar, vai dar exemplo. Lembra, você fez isso, olha só, aqui no Kardec não dizia bem isso e tal. Ó, você está fazendo uma palestra que você está indo É. contra os princípios. E o cara não aceita, não A pessoa aceita, não porque percebe e se você não, falar, ela ainda fica mais chateada, né? Aí é que chama a atenção, né? por isso é que ele A chama de reação marcha hipnótica, porque o cara já não é capaz mais de reagir com facilidade. Ele já está. é complicado mesmo, quando chega nesse ponto na casa, né? Que aí fica um contra o outro, enfim. E a gente É, está falando da casa espírita, mas eles muitas das vezes eles estão usando a nossa casa material para começar a confusão daqui de dentro para fora, para levar para a casa espírita o problema, entendeu? é, é. Não é fácil, não é fácil não. Então, então, A a gente tem que estar vigil... sempre perguntando: isso é meu? Por que que eu estou pensando é, isso? Por que não, que, por que que de repente isso está me irritando? Eu tenho que estar sempre fazendo esses questionamentos, entendeu? todo dia. Todo dia. Ai, ai. É vigilância e oração, então, isso que você falou, e se percebendo, se observando o tempo todo, né? Responsabilidade, o que acontece no centro é responsabilidade dos encarnados. Nós abrimos as brechas e elas apenas aproveitam. Como a gente já viu, então, não vai ficar ali querendo, às vezes a gente querendo, pô, botando, transferindo a nossa responsabilidade, né? Vamos dizer assim.
né? Ah, não sei o que, meu protetor, não sei o que, ele está ali. É você que não está sintonizado ali, ou está desequilibrado e aí precisa de uma ajuda, de alguma orientação, porque é para que você mesmo se levante, né? É isso que é E, interessante, porque é aquela criança que cai no chão fica esperneando, e esperando alguém levantar ela do chão. Quando não aparece ninguém, ela vai e levanta. Então, chega a esse ponto, né? Ó, não vai descer, o Jesus Cristo não vai descer de novo. Aquele já veio, já foi muito difícil para ele vir há 2000 anos. Não vai voltar de novo tão cedo. Então tem que levantar sozinho, que aproveita as coisas que ele deixou aí para levantar, né? Que ele já disse como é que faz. Então, tá tudo aí. Como é que é? Retira você mesmo a pedra, né? Vai te dar a força, mas retirar você mesmo. É como tá lá. Pede ajuda, pede orientação, pede a força, né? Mas quem vai fazer é a gente, né? Essa transformação, essa vigilância, oração, responsabilidade, é tudo nosso. A união fraterna, você evitar a fofoca, evitar o melindre, a disputa de cargo, a harmonia do grupo da casa é uma blindagem, é a blindagem da psicosfera da casa, quando eles falam de egrégora, né? Não sei se chamam isso. É egrégora, né? Parece que chamam. Isso. Psicosfera da casa, né? Que tem a harmonia do grupo, toda ali a casa é protegida, né? Existe uma proteção na casa. E a fé, ó, Rodrigo tem um trecho interessante no livro que quando eles estão tentando planejar como é que vai ser a interferência, né? É, o líder chega e diz assim, ó, nosso trabalho tem certos limites. Leis universais regulam a nossa influenciação, ou seja, eles mesmos mesmo sabem. eles mesmos sabem que eles têm um campo pequeno para atuar. Eles chamam de pequeno, né? Mas na verdade a gente sabe que as, as brechas que a gente dá aumenta ainda mais. A casa espírita que desejamos invadir dispõe de poderosa proteção individual, milhares de espíritos superiores em incessante trabalho no bem, além de entidades sublimes garantindo extraordinário auxílio. Nossa atuação será na surdina, que é aquilo que você apresentou lá. Vamos trabalhar silenciosamente, ocultamente, no campo dos sentimentos, sugerindo pensamentos, estimulando irritação, ciúme, fofoca, indignação, melindre, disputa de cargo, função e tarefa. Está aí um vasto campo para atuarmos junto às inferioridades humanas, nos aproveitando das brechas deixadas por muitos trabalhadores. Engraçado é que eles, os encarnados, dizem que de tempos em tempos nós, os chamados obsessores, promovemos ondas de influência negativa, retirando os anjinhos do caminho do bem. Na verdade, eles é que de tempos em tempos abrem brechas. Nós apenas aproveitamos esses descuidos dos seguidores de Jesus. Então você vê que eles sabem do limite que eles têm para atuar, mas mesmo sabedores desses limites, eles sabem também se aproveitar das nossas fraquezas, né? Como eles mencionam Ah, aqui. a mente inteligente. É, por então, isso, oi. isso é que tem essas recomendações que o Rodrigo está vendo aí É, agora. a vigilância e a oração, a responsabilidade, a união fraterna e a fé e o trabalho. O bem é vitorioso, mas exige cooperação honesta. Então tem que estar ali com sinceridade, desejando o bem, né? E disposto ao trabalho, né? No bem. O mal serve de teste para a nossa firmeza no ideal cristão. Então, como se fosse uma iniciação, né? Vamos dizer assim, ó, vamos ver o teste ali. Esse aqui é novo, está chegando agora, vamos fazer um teste ali de iniciação para ver É, se
Então, esse livro faz a gente pensar isso tudo, que tem pessoas que ainda falam assim, como é que a espiritualidade permite uma coisa dessa? Como é Isso, que os isso. mentores permitiram isso? Quer Aquela casa é dizer, fraca. pois é, como é que foi? Como é que aconteceu uma coisa dessa? Quer dizer, o Espiritismo faz a gente realmente entender a nossa reforma íntima, né? É isso que a gente precisa fazer. Acho que é isso. Para terminar, a frase: onde houver o estudo, a prática da doutrina, a união fraterna, as infiltrações não terão lugar. Então, esse é o desafio, né? Estudo, prática e união fraterna não terá mais brecha. Tia Deise ficou caladinha. Tia Deise, tem nada para falar? Não? Algum exemplo, alguma coisa que você gostaria de compartilhar? Não, olha, exemplos a gente lembra de muita coisa, sabe? Que a gente já passou e coisas que agora a gente precisa estar se harmonizando para a gente não deixar acontecer de novo, né? Porque a casa ela precisa de uma união, mesmo assim, a união de ideias. Tipo, as ideias precisam, vamos dizer assim, ser discutidas, serem concluídas e, e precisa haver atendimento das ideias concluídas. É uma coisa que na nossa casa, e acho que em toda casa, a gente precisa ter, que não é assim, eu acho que isso é bom, aí eu vou e faço. É isso que a gente tenta esclarecer para que a gente consiga manter a casa numa unidade no progresso. Imagina, eu sou da casa, todo mundo aqui é da mesma casa. Se cada um de nós fizer aquilo que acha que é legal, entendeu? E como é que vai haver o todo? Eu acho que é bom agir assim, eu acho. Aí a Fátima acha que deve ter outra, aí a Fátima vai ter outro. Imagina, a dona Alda, que está aqui também, no Foi passe. compartilhamento, Ah, Rodrigo. entendeu? Se cada. É isso que a gente até hoje tenta essa harmonização. Vou só interromper aqui. Rodrigo, eu acho que o teu pai falou para você Para de interromper o compartilhar. compartilhamento para a gente poder se ver melhor. Ai, Isso. Isso. uhum. Entendeu? A Eu acho Mariette, que o que eu a Mariette, vejo enquanto você falava, estava falando aqui entrar no consenso, No buscar consenso. consenso. aí é isso que a gente precisa. Entrou num consenso, vamos atender o consenso. A gente não pode agir de forma independente. É isso que na nossa casa, até hoje, a gente tenta conversar harmonicamente, amigavelmente. O Gladstone trouxe um comportamento muito legal. O Gladstone foi aquele que, nas nossas reuniões, ele acabou com voto. A gente não tem que votar. Vai vencer a maioria, né? Eu acho que deve pintar o centro de verde, outro acha que tem que pintar de amarelo. Ah, a maioria achou verde. Não, o Gladstone ele trouxe uma coisa muito legal, que é o seguinte: vamos conversar. Uma parte que é verde, outra parte que é amarelo. Vamos conversar para ver o que vai agradar mais, o que vai fazer todo mundo se sentir melhor e não votar. E a gente tem mantido essa prática lá. A gente não vota mais, a gente conversa. Aí a gente conversa, chega a uma conclusão, a gente, na conclusão, bom, então vai ser assim. E às vezes é difícil para ainda alguns membros aceitarem que a conclusão foi essa. Vamos seguir a conclusão. Ah, mas eu não concordo. Eu não concordo, aí eu faço diferente. E isso aqui desarmoniza. E a gente precisa bater nessa mesma tecla. Gente, vamos aceitar. Isso ainda acontece, eu sei que não é privilégio da nossa casa, não, privilégio entre aspas. Isso acontece em várias instituições também que eu já conversei. Ah, é. A gente precisa estar sempre nos vigiando para a gente atender, para a gente trabalhar de acordo com o todo, de acordo com aquilo que foi concluído. Não de acordo com aquilo que eu acho. Ah, a Fátima acha que deve dar passe em pé, o outro acha que deve dar passe sentado. Então vamos chegar a um acordo. Aí o acordo foi médio em pé, mas um gosta de dar sentado.
Aí diz, ah, não, mas eu vou dar passe sentado, porque eu acho que tem que dar passe. É isso que a gente precisa tirar Porque, Deise, essa as ideia. pessoas podem não concordar a vida toda, mas tem que aceitar. Se está no É grupo, isso. se eu for assim, então, não concordo, tá, tudo bem, mas eu vou aceitar porque eu estou junto com o grupo. É. Eu, entendeu? É E isso que aí, não, e é isso que o aconteceu na casa espírita, que foi uma desarmonização, ela, essas são as brechas que a gente dá. exato. Entendeu? Que a Fátima acabou de falar. Gente, eu posso não concordar, mas o grupo concluiu assim. Então, eu vou até depois levar para o grupo de novo. Gente, eu acho que não foi legal. Eu ainda não me sinto à vontade para fazer. Tá, mas não é fazer. Ah, mas eu não concordo, então eu faço. E depois vocês dizem, ué, mas não foi isso que foi combinado. Ah, mas eu não concordei, aí eu fiz. Então é isso que aconteceu na casa espírita, gente, e que acontece até hoje em várias casas. Já falei, não é privilégio da nossa, nem é privilégio da doutrina espírita, né? Que eu já comecei muito com um pastor e dizia que um pastor que até trocou de casa, porque ele disse que não tinha mais condição. Quando eu vi que eu não tinha mais nem moral mais ali. Eu falei, que é isso? Ele falou, porque era assim, cada um fazia uma coisa. Quando eu vi que eu não consigo harmonizar, e no caso o pastor sentia que mais de uma pessoa fazia isso. Ele foi e falou, ó, vem outro pastor para essa igreja, eu quero trocar de igreja. E a gente vê, não aconteceu essa situação. As brechas que a gente abre é assim, são assim, né? A gente não. Eu não aceito. Mas, gente, a conclusão do grupo foi essa. Então é isso assim que eu ainda acho preocupante, entendeu? E que a gente precisa vigiar para fazer isso, para a gente manter isso. Olha, o grupo decidiu assim, eu vou atender. E eu vou manter o grupo harmonizado, porque eu vou atender. Porque se o grupo todo decidiu isso, é porque realmente todo mundo ali está imbuído do mesmo propósito. Se não der certo, o grupo todo vai assumir. Pô, gente, ó, eu escolhi, vou voltar para o passe. Dar passe em pé, mas não deu certo, o médico ficou muito cansado. Aí o grupo todo vai chegar a essa conclusão. Mas não um que acha que é diferente, ele vai e faz. E isso a gente ainda se preocupa e ora muito, pede muito a Deus que a gente consiga manter a harmonia assim, entendeu? Que todos abracem a ideia que foi concluída, para que não abra brecha para depois dizer, aconteceu na minha casa também. É isso. A hora Mariana está falando. tá Não, é que estava fechado. aqui na Estava fechado. Estava fechado quando você começou. coluna, eu vim encostar aqui. Eu acho que o mais importante, a hora H do problema é na hora que vocês estão discutindo, não é isso? Entrando num acordo ali, é que todos têm que ter calma. Uhum, Porque se não tiver, um vai querer sobrepujar a ideia do outro. isso aí. Então, aí tem que ter muita tolerância, muito respeito Sim, e calma para cada um dar a sua opinião sem confusão. sim. Porque depois que escolheu, vai ser assim, aí o outro tem que aceitar realmente como é que vai fazer diferente daquilo que escolheu, né? Que foi proposto. Que todo mundo aceitou daquele jeito. Você deu ideia da pintura, né? Ou essa cor ou aquela cor. Mas qualquer coisa que vai se escolher, vai entrar numa meta, vamos falar assim, o grupo tem que ter, principalmente naquela hora da discussão, de um apresentar e o outro não, o outro pá, o outro apresentar outra coisa, ter calma ali e tolerância um com o outro, né? Sim, certo, com certeza. E Por isso que saber todo mundo. ouvir, e saber ouvir, Isso. porque tem pessoas que não sabem ouvir, né? Já quer logo Aham. atropelar. Então tem que saber. Isso é um exercício também.
É isso aí, é isso que a gente procura. Por isso que a gente não vota, a gente conversa, para todo mundo poder falar, argumentar, contra-argumentar, entendeu? E aí a gente fica ali, às vezes, um tempo enorme no mesmo assunto. Nossa, estamos há 20 minutos na mesma coisa. É, porque há necessidade, porque todo mundo. E a gente fica o tempo que é necessário nas nossas reuniões, tanto de departamento quanto de diretoria, o tempo que for necessário para a gente conseguir Às chegar vezes na outra conclusão. reunião, né? Tem que fazer outra reunião. Vou ter que fazer outra. É, isso aí. Fala, Então, eu acho que Rodrigo. Não, não, eu só ia complementar o que eu estava pensando aqui. É, porque como a gente está falando de espiritualidade, isso quando ocorre numa empresa, numa coisa, em casa, assim, não tem muito problema. Tipo, você vê assim, não, a gente teve uma reunião ali com o meu chefe, ele falou que tem que fazer assim, assim, mas eu não concordo, então eu vou continuar fazendo do jeito que eu quero. Tô nem aí. Isso acontece muito em empresa, Mas dá ruim. Às vezes não dá é? ruim. Mas É. numa casa espírita, tem que trabalhar, além disso, trabalhar a pessoa assim, ó, a gente concordou isso aqui, então eu vou trabalhar dentro de mim para eu aceitar isso. Para eu não ficar assim, porque senão, dentro de mim, eu tô ali, tá fazendo daquele jeito que eu falei que eu não concordo, e aí é que vira um motivo de desequilíbrio, porque a pessoa tá vendo assim, tá fazendo aquilo ali, mas eu não concordo com aquilo, e eu não queria fazer, eu sou obrigado a fazer. Então, a própria pessoa tem que trabalhar aquilo dentro dela para aceitar assim, não, é desse jeito que já foi conversado, então eu vou aceitar numa boa e vou ficar bem resolvido isso dentro de mim, para não criar nenhum foco dentro de mim de desequilíbrio, vamos dizer assim. Entendeu o que eu tô falando? Estou entendendo, Sim, mas a pessoa não, tem que ter perfeito. consciência disso. A Porque Não, numa mas gente empresa, vira numa foco empresa, de desequilíbrio. É. é, posso resumir o que o Rodrigo falou? Isso aí acontece em qualquer lugar, até no lar. Se sim, não estiver preparado para aceitar, não tiver essa visão que o espiritismo, que a espiritualidade, no caso, dá para quem participa dessas reuniões espíritas, que vai sendo orientado para ter esse tipo de comportamento, isso vai acontecer em qualquer lugar. Numa casa, numa empresa, numa escola, numa, numa reunião de condomínio, imagina, reunião de condomínio. Não é fácil. Então, quando a pessoa adquire essa consciência que a Deise comentou aí, que a gente está trabalhando, tudo flui com mais facilidade, porque essa aceitação vai ser individual daquela pessoa que não está aceitando, e essa pessoa vai se trabalhar para aceitar, porque o grupo escolheu aquilo, né? Angelina, você quer dar alguma opinião sobre o que foi estudado? Falar alguma coisa? Fique à vontade. Dona Alda, Não, não. ô Tacílio, isso que a Caroline, Mariette falou, a grande questão do lar é justamente o diálogo. E aí, muitas das vezes, a coisa não anda por causa disso, porque às vezes embarga no diálogo. O ouvir e o dialogar é mais conflituoso na família. Dentro do lar é mais conflituoso isso. Porque às vezes dentro do centro, dentro da empresa, tem muitas pessoas, e na casa, às vezes, é 4 membros, 5 membros, e é uma confusão danada. Só isso aí dá um outro estudo, dá um outro simpósio, dá muita coisa. Mas é por aí. É o tal da hora H. Da hora, pois é. Não é fácil, não. fala, Angelina. Você Você também falou quer meu nome falar? aí, eu tinha ido ao banheiro. Não, é que a gente está perguntando se as pessoas têm alguma coisa a comentar. Você tem algum comentário a fazer do ponto de hoje? Tá tranquilo, tô entendendo bem, tá tranquilo, Tati. Obrigado. É só praticar agora. É, É a Só parte, praticar é ótimo.
É a parte mais fácil, poxa. Tá tudo sabido. Não é não, Elmo? É, eu acho que o nome disso aí que todo mundo colocou chama democracia. É, e você pisou num terreno pouco fértil. Esse é um terreno que só dá discussão. É, mas é isso, é saber ouvir, saber falar, até para falar, ter cuidado, que às vezes a gente ofende falando, né? Então, a gente precisa ter sinceridade para falar, mas também precisa ter cuidado para não ofender. Estou aprendendo isso aí, estou tentando. Todos nós. Todos Eu nós. estou preocupado porque eu já estou chegando aos 80 e eu não consegui perceber isso aí que você está comentando. Eu acho que eu vou ter que voltar só para poder chegar no ponto em que você está chegando agora, entendeu? De perceber, porque eu ainda não consigo. Não, não esquenta Quando não, eu eu também vejo, vou, eu já sei que eu vou ter que voltar porque tem outras coisas que eu já vi que eu não estou fazendo, não estou acertando fazer. é, é aquele caderno que antigamente os portugueses que eram donos de botequim ou de mercearia tinham, né? O ter e o haver, né? De um lado, o que você já conseguiu, e do outro lado, o que você ainda tem para conseguir. E o haver era quase 3 vezes maior do que o ter, entendeu? Então não havia equilíbrio, você estava sempre devendo, sempre com problema para resgatar. É o nosso problema mesmo, infelizmente é isso. Gente, nada mais havendo, eu vou parar de gravar para a gente fazer a nossa prece. Vamos aqui colocar. Ué? Stop recording.